Acompanhe. Observe a sequência abaixo em que o sistema 1 se encontra a 20 graus Celsius com 100 gramas de água. Está aqui o sistema 1. Ele tinha 100 gramas de água e dissolveu 15 gramas do sal e 5 ficou lá embaixo. Aí ele aqueceu. Quando ele aqueceu, a temperatura passa a dissolver mais. Então, esses 5 que estavam lá no chão, que estava lá sobrando, esses 5, ó, tinha 15 dissolvido e tinha 5 aqui, ó. Tinha 5 como corpo de chão. Quando eu aumentei a temperatura, aqueci, ó, quando eu aqueci, tá? Ele conseguiu dissolver os 20. Lógico que com aumento de temperatura dissolve mais. Aí depois eu resfriei lentamente, cuidadosamente. Aí quando eu faço isso, ele continuou dissolvido. Então ele voltou, foi esfriado, ele resfriou, voltou para a origem, tá? Mas como foi cuidadosamente, ele ainda conseguiu dissolver. Então eu digo aqui que a solução está super saturada. Agora, se eu balançar ou botar mais um pouquinho de sal aqui dentro, os 5 que estão aqui dissolvidos aparecem lá no chão. Então eu tenho uma solução super saturada. Aí ele diz, a 25 graus Celsius a solubilidade do sal é 20 gramas por 100 gramas. Não, a 25 graus Celsius, deixa eu só apagar aqui, a 25 graus Celsius, só um minuto, a 25 graus Celsius, ó, ele só dissolveu 15, então é 15 gramas o coeficiente, 15 gramas por 100 gramas de água, certo? 15, e aqui ele está dizendo que é 20, está errado, porque ele só dissolveu 15, ó. Os 5 que está aqui está no corpo de chão, então passou, não é o coeficiente é o máximo que ele consegue dissolver, então só dissolveu 15 e vai 15. 2. O sistema 3 é uma solução supersaturada, correto. Por que o sistema 3 foi supersaturado? Porque ele aqueceu, quando ele aqueceu, os 5 aqui também foi dissolvido, aí depois, cuidadosamente, ele resfriou. Quando ele resfriou, era para cair os 5 de volta, mas não caiu. Então, quando não cai, por ser lentamente, então a gente diz que a solução é supersaturada. Agora, se eu mexer, eu botar mais um pouquinho de sal, os 5 caem e fica como inicialmente estava. Então, correto, é supersaturado. O sistema 1 é uma solução insaturada. Não, não é insaturada. No 1, ó, aparece corpo de chão. Quando aparece corpo de chão, quando aparece o corpo de chão, eu tenho, vai para cá. Quando aparece o corpo de chão, eu tenho só um probleminha aqui no computador, aí tudo bem. O excesso de calor aqui, termina ocorrendo isso. Mas quando eu tenho um corpo de chão, ela não é insaturada. Se eu tenho água e coloco um pouquinho, ao vivo é assim mesmo. Se eu tenho água e coloco um pouquinho de sal, aí o sal some, eu tenho uma solução insaturada, ela é homogênea. Eu não vejo o sal dentro desse copo. Aí eu coloco mais um pouquinho de sal, ele some de novo, é uma solução, porque tem sal e água, a água é o solvente, o sal é o soluto, e ela é insaturada. Quando eu coloco um sal que aparece um pouquinho lá embaixo, aí ela passa a ser saturada. Então, como nesse caso aí tinha 15 gramas e 5 lá no chão, então ela não é insaturada, ela é saturada. Então, essa parte aí também está errada. Ok? Então, vamos voltar aí para o nosso computador, para a nossa questão. Continua aí, vai lá na telinha, voltou aí. Então aqui estava, a primeira estava errada, a segunda certa, a terceira errada, dizendo que o sistema 1 é insaturado. Não é, se tem corpo de chão, não é insaturado, é saturado. E ele colocou que o sistema 1, com corpo de chão, ele disse que era insaturado. Não, é saturada. 4. Colocamos um cristal de sal no sistema 2, ele se transformará rapidamente no sistema 1. Correto. O sistema 3 aqui, ó, ele resfriou cuidadosamente e conseguiu ainda dissolver 20. Mas se eu botar um cristalzinho, ou se eu mexer, os 5 caem de novo no chão e aí volta a ser, essa solução é super saturada e ela volta ao sistema 1 está correto. Então, 2 e 4. Ok? Vamos aí para mais uma questãozinha sobre essa parte aí, ó,
de solubilidade. Acompanha aí. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio. Aí botou aí, sal de cozinha. Sal mais água, e aqui não apareceu nada, então aqui eu tenho uma solução, tá? Porque não apareceu o sal embaixo, e eu digo que essa solução ela é insaturada, tá? Agora nesse sistema 2 eu coloquei sal mais água e apareceu o sal aqui embaixo, corpo de chão ou corpo de fundo, tá? Então esse sal depositado aqui, aí eu vou ter então a solução aqui, ela passa a ser saturada, tá? E também ela passa a ser agora heterogênea, porque eu vejo o sal embaixo e vejo aqui, ok? Eu vejo o sal embaixo. Quando eu vejo o sal embaixo, ela passa a ser heterogênea. Aqui não, ela é homogênea, porque eu não vejo onde está o sal foi dissolvido. Então ele pergunta, as soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração? Então, as soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração. Por quê? Porque a concentração é o que ele consegue dissolver. Como estão à mesma temperatura, ele dissolveu o mesmo valor. E o sal abaixo lá não foi dissolvido, então não faz parte da concentração. Então a resposta correta, as soluções dos frascos 1 e 2 possuem igual concentração. Ok? Por quê? Porque ela chegou ao máximo aqui, ó, contém soluções saturadas. Ah, perdão, deixa eu só corrigir aqui para vocês, vestibulando. Ele disse que as duas soluções são saturadas, porque eu disse, peço até perdão, disse que essa é insaturada que eu não estava vendo. Quando eu não estou vendo, ela é insaturada, tá? Quando eu coloco um pouquinho de sal na água, ela é insaturada, mas vamos supor que ela consiga dissolver 40 gramas. Então, quando eu botar 10 gramas, dissolve tudo, dissolve até 40, quando eu botar 10, dissolve tudo, ela é insaturada. Quando eu botar 20, se ela dissolve até 40, dissolve os 20, ela é insaturada. Quando eu botar 30, ela dissolve até 40, então some tudo, ela é insaturada. Mas quando eu botar 40, eu coloquei o máximo que ela consegue dissolver. Então ela dissolve, eu não consigo ver o sal dissolvido, mas como chegou no ponto máximo, então eu digo que ela é saturada. Então, como ele disse que ela era saturada, é porque ela dissolveu tudo que podia dissolver. Essa aqui também é saturada, então ela dissolveu tudo que podia dissolver e o restante caiu aqui no fundo, é o que ele diz, corpo de chão. Como as duas são saturadas, significa que ela dissolveu tudo que podia dissolver. Então, todas as duas dissolveram tudo que podia dissolver, então elas têm a mesma concentração. Tanto a 1 como a 2 vai ter igual concentração, porque ele segurou que as duas é saturada, ou seja, dissolveu o máximo. A diferença é que essa é saturada e é homogênea, porque dissolveu o máximo, eu não botei mais do que o máximo, e essa daqui ela é saturada e é heterogênea, porque ela dissolveu o máximo e eu ainda coloquei mais sal que apareceu lá embaixo. Agora, em termos de concentração, a concentração depende da massa dissolvida e do volume. Como o volume das duas é o mesmo e a massa que foi dissolvida é a mesma, porque, como eu disse, se dissolve até 40, dissolvia 40 nos dois, como eu dei como exemplo, então as concentrações é a mesma. Então, correta aí é a letra C. Ok, vestibulando? Beleza? E vamos fazer nossa última questão aí sobre essa parte de exotérmica e endotérmica para você entender melhor. Ao adicionar cloreto de sódio em água, a dissolução do sal é acompanhada de uma queda de temperatura da solução. Pode-se, portanto, afirmar com segurança que, então, ó, se a solução houve uma queda de temperatura, tá? Significa então que a solução aqui, o NaCl, para ser dissolvido, absorveu, né, esse calor que lá estava, baixou a temperatura da água e a solução ficou a temperatura menor. Então significa que ele absorveu energia. Então a dissolução é um processo endotérmico, que houve queda de temperatura, ok? Então, ó, quando ocorre uma queda de temperatura, significa que o NaCl dentro d'água, essa solução formada, ela não liberou energia, ela absorveu energia.
Por isso que ela absorveu e absorveu aí da água, né? Tá certo? Que estava lá. Então, o que é que aconteceu? O processo é endotérmico, porque ela absorveu. E lógico que o sal é mais solúvel quanto maior for a temperatura, tá certo? Por quê? Porque se ele é um processo endotérmico, quanto maior a temperatura, mais fácil ele vai ocorrer, porque tem de onde ele garantir essa fonte de energia, tá certo? Para absorver e ser dissolvido. Por isso que ele é mais solúvel, né? Porque assim que eu coloquei, baixou a temperatura. Foi como naquela outra questão que eu expliquei para vocês, ó. Aqui, ó, o KCl, ele baixou a temperatura. Se ele baixou a temperatura, significa que ele é endotérmico, porque ele absorve aquela temperatura. Então, quanto maior a temperatura, melhor a solubilidade dele, porque ele vai ter de onde absorver aquela temperatura para dissolver, ok? Para cá, vestibulando. Existe mais de 700 aulas gratuitas. Nas aulas anteriores eu corrigi o Enem, tá? Desse ano, tem do ano passado a correção do Enem. Olha aí no nosso blog, aí estão as nossas aulas gravadas. Eu vou colocar aí o nosso tweet. Entra no nosso tweet, se teve alguma dúvida, entra aí, ó, @prof. Luiz Carlos, Luiz com S, me adiciona, tá certo? Faz pergunta, pede uma matéria, tira dúvida. Fiquem com Deus.